Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. Nesta noite eu quero falar de um assunto importante, apesar que eu creio que em nosso meio, no meu ministério, entre o nosso ministério, tanto aqui de Citrolândia, como em outros lugares onde a gente pastoreia, creio que não tem esse tipo de espírito, dessas coisas que eu vou falar aqui nessa noite. Mas é bom deixar registrado, é bom deixar conhecido, né? Deixar registrado, que é importante isso. O título nesta noite é: Não tente ser o que Deus nunca o viu sendo. Não tente ser o que Deus nunca o viu sendo. 1 Coríntios 16, verso 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia. Isso quer dizer que na Acaia, os primeiros crentes ali foi a família de Estéfanas, as primícias. E que se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas. Em outras palavras, eu me alegro, me exubero. E de Fortunato e de Acauco, porque estes suspiram o que da vossa parte me faltava. Ou seja, sente por mim. 18. Porque recrearam o meu espírito. Ou seja, meu espírito estava um pouco entristecido e com a presença dos tais eu me alegrei. Não tem assim? Às vezes, com certas visitas, com certas pessoas, nós nos alegramos, de repente, o espírito dá uma alavancada. Vou repetir o 18. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei-o, pois, os tais. Olha só que Paulo já 2 vezes tais. Vamos então inclinar as cabeças. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, aqui está uma porção da Tua Palavra. E nós sabemos que o Senhor está aqui para nos abençoar. Está aqui para nos confirmar a porção da Tua Palavra. Senhor Jesus, dá-nos força, Senhor. Como nós acabamos de cantar aqui esse hino maravilhoso. Dá-nos força, Senhor, porque queremos, é necessário que nós apressamos e passamos ao Jordão. E o Jordão pode ser alguma coisa, pode ser quaisquer coisa, Senhor, que é necessária a força do Senhor para nos ajudar a atravessar. Nesta noite eu peço ao Senhor a bênção especial para o coração de cada um. Abençoe suas vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Hoje, 14 de maio de 2016, sábado, estamos aqui em Betim, no bairro Citrolândia, para mais um culto na presença do Senhor. O tema desta noite é: não tente ser o que Deus nunca o viu sendo. É um tema um tanto relevante. Muito embora hoje em dia o que mais as pessoas querem ser é aquilo que Deus nunca colocou para ser.
No entanto, o que mais as pessoas querem fazer é aquilo que Deus nunca os pediu para fazer. E, no entanto, isso pode ser um problema para muitos ministérios, para muitos pastores, principalmente da mensagem. Porque a mensagem, muitos pastores da mensagem sofrem. Muitos pastores da mensagem sofrem. Eu já sofri, os irmãos têm conhecimento disso. Eu já sofri. Não digo que assim que sofri, mas Deus tomou suas medidas. Deus tomou suas medidas. Mas muitos ministérios sofrem com muitas pessoas que fazem parte daquela igreja, que fazem parte daquele ministério. E às vezes o ministro, o pastor, ele vive o tempo todo uma saia justa. Não que ele vista uma saia, mas uma força de expressão. Ele vive muito comprimido. Ele vive muito em situações difíceis. Por um lado, ele quer tratar aquela alma, ele quer tratar aquela pessoa, e por outro lado, aquela pessoa quer outro tipo de tratamento. E, no entanto, o pastor chega num ponto que ele não quer perder o controle da situação, mesmo sabendo que certas pessoas podem não participar mais do seu ministério. Uma vez, um grupo de pessoas da igreja metodista, se não me engano, presbiteriana, um grupo de ministros, pessoas que já trabalhavam no ministério, que já tinham alguma coisa trabalhar na igreja, aceitou a mensagem, foram batizados imediatamente, e aí se dirigiu ao irmão Brana e disse: irmão Brana, agora estamos prontos para os nossos ministérios? Estamos prontos agora a buscar os dons? O irmão Brana disse: não, fique na sua posição. Bem. Fiquem quietos, não vá buscar nada, não vá almejar nada. Deixe que ao seu tempo, se Deus tiver alguma coisa para vocês, que isso possa produzir algum fruto. Amém, irmãos? E já queriam logo. Já veio para a mensagem, já queria fazer alguma coisa. Já veio para a mensagem, já queria o púlpito. Já queria pregar, já queria fazer alguma coisa. Então, existem, eu creio que essa mensagem vai ajudar alguns ministros que vão ouvir pela rádio, pela internet, pelo YouTube. Mas existem alguns ministros que sofrem muito. Sofrem muito, principalmente com aqueles que não entendem o que é ser chamado. Até mesmo para auxiliar na obra. Até mesmo para auxiliar na obra. Existe uma palavra na Bíblia que Paulo direcionou a algumas pessoas que ajudavam no seu ministério de cooperadores. Pessoas que cooperavam. E, no entanto, essas pessoas que cooperavam, Paulo nunca lhes conferiu nenhum ministério. Nunca lhes conferiu nenhum ministério. E, no entanto, existem muitos ministros que sofrem, têm dificuldade, principalmente para aqueles ministros que, ao trabalhar, ao fazer um evangelismo, e de repente vem logo um pastor batista, um evangelista pentecostal, um pregador de uma denominação, e ao ouvir ele pensa que já pode ocupar o púlpito. Ele pensa que já pode ir pregando. Não é porque a pessoa pregava numa denominação que tem chamado
para pregar a mensagem. Não é que porque a pessoa era isso numa denominação e quer ser isso na mensagem. E, no entanto, existem muitos ministros, muitos pastores que sofrem com isso. Porque as pessoas não sabem o que é chamado. Desejo de pregar, de fazer alguma coisa. Isso aí quase todo mundo tem, até as mulheres têm. Né? Mulher não foi chamada para pregar. Mulher não foi chamada para ministrar. Mulher não foi chamada para compor o quíntuplo dos Efésios. Ela não foi chamada para aperfeiçoar a igreja por um dom. Ela foi chamada para ocupar o seu cargo sagrado, conforme Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Uma mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras, não com a intenção de ministrar, não com a intenção de ser pregadora. E se ela se permanecer assim, salvar-se-á, dando à luz filhos, se permanecer na modéstia, no pudor, se gerar filhos e assim por diante. Agora, Paulo chegou a dizer lá em Timóteo, capítulo 3, se não me engano, ele disse: está alguém desejoso do episcopado? Episcopado significa ministério. Alguém deseja o ministério? Excelente obra deseja. Mas aí Paulo dá a descrição, tem que ser ordenado. Tem que ser ordenado. Ministério evangelista, pastor, apóstolo, doutor e profeta, conforme está escrito lá em Efésios 4, versículo 11, o quíntuplo dos Efésios, são dons que não é imposto pelas mãos. São dons que a pessoa já nasce com ele. Quem está entendendo, irmão? Amém. Ele já nasce com ele. Ele já nasce com ele. Por exemplo, um caroço de manga. Um caroço de manga não sabe que ele é uma manga. Mas ele é uma manga. Em potencial é. Porque depois que ele é colocado na terra e adubado, recalcado, depois trabalhado, ele vem a crescer, depois crescer, e então dá seus troncos, seus galhos e suas flores, depois vem os frutos. Quem não é, irmãos? Em potencial, ele é uma manga, mas para isso precisa de quê? Amém? Ele precisa por si mesmo nascer, provar que ele é um pé de manga. Então, ministério, não é assim, não é coisa arranjada. Não é porque a pessoa tem um desejo, a vontade. Não. Pastor Vanderlei em Belo Horizonte, estou citando o nome dele aqui, mas com grande respeito, ele já teve muitos problemas em Belo Horizonte com pessoas que vêm de denominação, e naquela época o programa de rádio batia forte, né? Bastante. E pessoas vinham, pessoas que tinham cargo na denominação, era pastor, era evangelista, era presbítero, não sei o quê, e vinha, e que eu pensava que não, já queria o púlpito, já queria alguma coisa fazer. E não esperar para ver se tinha ministério mesmo. Não é porque vem de denominação, vem do sistema, porque tem um ministério. Quando eu preguei, quando eu criei a mensagem, eu tomava conta de 12 igrejas. 12 igrejas. Pregava de segunda a segunda. E quando eu criei na mensagem, quando eu recebi a mensagem, eu não queria pregar essa mensagem de jeito nenhum. Eu não queria. Porque não me sentia adequado, não me sentia
qualificado para pregar a mensagem. Porque quando eu enxerguei a mensagem, eu vi que a mensagem estava acima de qualquer esfera denominacional, de qualquer esfera religiosa. E eu sentei no meu banco. Sentei no banco e fui ouvir a mensagem em vários meses. Até que então, um dia, o pastor, me pegou de surpresa. E eu estava com a mensagem na mão, intitulada a Escritura na Parede. Porque quem tem ministério é assim. Ele começa a ter fome, ele tem fome. E quando eu criei a mensagem, eu queria ter tudo. Eu queria ler. Eu queria ler e ler a mensagem, sempre meu caderninho de notas e ali por diante. E o pastor prestava atenção naquilo em mim. Ele via fazendo as anotações, ele via eu marcando e aquela coisa toda. Um dia o pastor, sabe? É igual, por exemplo, eu, quando vejo pessoas que poderiam dar uma boa ajuda à igreja, que poderia ser um bom auxiliar, que poderia ser uma pessoa que ajudasse na obra, se eu vejo ele só lendo Bíblia, para mim não serve. Porque tem que enquadrar na mensagem. Amém, irmãos? Tem que estar lendo a mensagem do profeta. Porque a mensagem saiu daqui de dentro. Amém, irmãos? Se eu não vejo ele se preocupando com a mensagem, procurando saber da mensagem, comer mensagem, como é que um dia a pessoa pode dar uma palavrinha, alguma coisa? Aí um dia eu estava com a mensagem na mão, né? E eu chegava no escritório dele, no escritório do pastor lá, né? Eu era recém-convertido, tinha uns 3 meses, e eu lendo mesmo, chegava no escritório e aquele tanto de mensagem assim no escritório, eu ia lá assim, ô pastor, posso pegar isso aqui? Pode, de olho em mim, mas deixa eu ir. Posso pegar isso aqui? Eu trago amanhã, se você traz mesmo. Você não tem repetido? Se não tem repetido, Aí, como pensava que não, trazia amanhã. Você já leu? Já li, pastor. Me dá outra. Aí eu pegava outra aqui. E me dá outra. E eu só comendo. Tudo bem. Culto passa, culto vem, culto passa. Um dia eu estava no culto, era culto de ceia. E eu estava ali. E eu estava com a mensagem escrita na parede do irmão Brano. E eu estava sentado lá atrás, assim. Aí o pastor me chamou lá na frente assim: ô, irmão Vanderlei, faz favor, vem aqui na frente. Eu pensei que era alguma coisa que queria que eu pegasse, alguma coisa assim. Eu falei assim: dá um testemunho, um pequeno testemunho, alguma coisa. Fala alguma coisa aí fala alguma coisa do seu coração aí que você sente da mensagem, que você recebeu da mensagem. Balancei todinho. Tremi todinho. Tremi igual vara verde. Mas tremi mesmo. Mas tremi. Foi notório. Todo mundo via minha calça balangando. Todo mundo viu. E eu já preguei para multidão da denominação. Multidão. Meu Deus é amor. E eu estava diante de um grupo, mais ou menos, mais um pouquinho da metade desse grupo aqui que está aqui. E eu balancei todinho. Balancei bonito mesmo. E aí o pastor foi e me deu o microfone. Não é igual assim, pegar o microfone. Me deu o microfone. E aí eu comecei a falar alguma coisa. E comecei a dar um testemunho assim. Uma banda disse no parágrafo tal. E eu sem usar mensagem nenhuma. E o pastor só anotando. Para conferir depois, né? Esse parágrafo. Parágrafo tal. Você tem umas 6 mensagens, pelo menos. E eu com a mensagem escrita na parede. Aí eu li um parágrafo da mensagem. Para finalizar, para fechar. Com 15 minutos. Foram uns 15 minutos. Aí o pastor depois pegou o microfone e falou assim: eu acho que não preciso pregar mais não. Já está aqui há bastante. Não precisa pregar mais, não. O Movador já pregou tudo. Já falou tudo que tinha que falar. Aí falou assim, aí passou um dia, passou 15 dias, me deu mais outra oportunidadezinha, outro testemunhozinho, falar alguma coisa, foi indo. De vez em quando, dava. E isso para ele perceber o que eu tinha. Amém, irmãos?
para ver se eu tinha. Porque o ministério ele é reconhecido pelo outro. Ele é reconhecido pelo... Quem tem ministério reconhece o outro se tem ou não. Os irmãos estão entendendo? E depois, quando ele é reconhecido, como a Bíblia diz, colocava as mãos para reconhecer aquilo e tornar público às pessoas. Então é o seguinte, então existe muitos ministros que sofrem com esse tipo de coisa. Que sofrem com isso, sabe? E às vezes tem uns que falam assim, eu não vim para isso, para ficar em banco sentado esquentando banco. Não é assim? Eu não vim para esquentar banco. Eu não sou de esquentar banco. Hã? Então, e não sei o quê, e outras coisas, mazelas que você ouve dessas pessoas. Então, existem muitos pastores que sofrem com isso. Sofrem com isso, e a pessoa não tem o prazer de esperar no Senhor para ver se ele tem alguma coisa. Se ele tem alguma coisinha no sentido ministerial. Seja ela para auxiliar um pastor, ajudar ali, na ausência do pastor, seja ela um diácono, seja ela o que for, que possa descobrir-se se existe alguma coisa ali e que aquilo possa ser moldado e trabalhado. Uma vez, um determinado homem, já citei isso na igreja, entrou no escritório do irmão Branham e Billy Paul faz menção disso aqui no testemunho do irmão Billy Paul, que é filho do profeta, faz menção disso aqui na página 12, testemunho de Billy Paul. Ele diz assim, uma vez veio um irmão para conversar com meu pai e entrou dentro do escritório e disse assim, irmão Branham, Deus me enviou a pregar, irmão Branham. Aí ele continuou. Eu sei que o irmão é um profeta, eu sei que o senhor é um profeta de Deus. Ó, até aí parece que é uma boa aproximação, né? Parece que é uma boa aproximação, reconhecimento. Tu és um profeta. E disse, eu sei que você é um profeta de Deus e venho lhe dizer que Deus me enviou a pregar na África. E venho a você perguntar o que é que devo fazer com respeito à minha viagem. E o irmão Branham lhe perguntou, Deus te enviou a pregar na África? E o irmão lhe respondeu, sim, Senhor, ele me enviou. E continuou lhe dizendo, eu não deixarei, irmão Branham, que nada me detenha. Irmão Branham, quando aquele irmão se foi da entrevista, parecia muito bem e muito alegre. E quando saiu da sala, meu pai deu a volta e me disse, esse foi o maior erro que este irmão cometeu na sua vida. Eu pensei, não posso entender isso. Eu lhe disse, papai, por que não disse isso para ele então? Ele veio te perguntar o que fazer. Ele me disse, não, Paul. Ele não veio me perguntar o que fazer, ele veio me contar o que ia fazer. Os irmãos, né? Ele veio me contar o que veio fazer. O que estava para fazer. Veio me contar. Ele não veio perguntar o que fazer, ele veio me informar sua decisão. E em 5 ou 6 meses, ele já estava fora do caminho há muito tempo. Então, observe bem que o profeta irmão Branham pregou a mensagem a ele ouvir, parágrafo 29 ao 32. Ele diz o seguinte, sabe, nosso Senhor Jesus, ele age no campo humano e às vezes ele trata com grandes grupos de homens, às vezes trata com poucos. Nós temos registrado que certa vez ele tratou com 500,
após a sua ressurreição, e então temos onde ele tratou com 70, e depois com 12, mesmo com 3, e então temos a época que ele trata só com 1. É isto que faz ser Deus para mim, é porque ele é humildade. Eu tenho tido o privilégio de viajar muito e tratar com grandes homens. Quando eu encontro com um homem que tenta ser grande, você sempre pode classificar aquele homem. Ele não é muita coisa. Um grande homem tenta te fazer pensar que você é o que é grande, mas um homem que deseja ser grande, se você simplesmente o afugenta até o fim, você descobrirá que é um bobo presumido. Agora, eu não digo isto de maneira vulgar. Um grupo de irmãos metodistas, era metodista mesmo, que acabou de receber o Espírito Santo, veio à minha igreja. Receber o Espírito Santo aqui, irmão, não é falar em língua, não. Receber a mensagem. Amém? Receber a palavra, a mensagem na hora, o Espírito Santo. Onde eu pastoreava, e eles eram grandes homens, moram lá em Indiana. E eles disseram, irmão Brana, depois já que nós recebemos isto, agora, e nós temos alguns livros, disseram, devemos nós esperar no Senhor e procurarmos o Senhor para nos dizer sobre o nosso ministério? Eu disse, não faça isso de modo algum. Ele disse, não, espere um minuto, irmão. Se você alguma vez tomar um homem que é tão zeloso, que sempre está desejando fazer algo, Deus não pode confiar nessa pessoa. Vejam bem. Se você observar na Bíblia, os homens que Deus usou eram homens que estavam tentando se afastar de tudo isso. Quem está entendendo? Homens que estavam tentando se afastar do seu chamado. Sim. Homens que Deus usou eram homens que estavam tentando se afastar de tudo isso. É este que Deus usou. Tomemos o exemplo, por exemplo, de Paulo, Moisés e outros tentando correr da própria causa. Se o homem dá ao homem algo para fazer e ele fica tão zeloso daquilo, a primeira coisa que você sabe é que ele fica inchado. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo que aqueles que desejam episcopado, que não seja neófito. Isso quer dizer um principiante, uma pessoa que acaba de vir para a igreja, uma pessoa que acaba de aceitar a mensagem, uma pessoa nova, um novo entre os velhos, um novo entre os anciãos, um novo que acaba de entrar no meio de gente que já está há muito tempo. Aí Paulo diz, não neófito, não principiante. Por quê? Se ele se posicionar assim, entra um espírito de ensoberbecimento nele, ele acaba sendo ensoberbecido através de um espírito altruísta e depois começa a espancar as pessoas. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, observe bem que o profeta disse, mas se um homem não quer tal coisa, talvez Deus possa usá-lo por algum tempo, de algum modo, se você simplesmente puder tirar algo dele. Mas o homem que geralmente quer ir, detonar o mundo e dilacerá-lo, geralmente Deus não pode confiar nele porque ele não pode. E então, eu citei aqui o nome do pastor Vanderlei Lemos, de Belo Horizonte, e tinha alguns irmãos ali, querendo fazer alguma coisa, querendo púlpito. Aí as pessoas pensam que para fazer algo para Deus tem que estar atrás do púlpito. Aí o pastor Vanderlei pegou um monte de panfleto. Vocês querem fazer alguma coisa? Vai para as praças. Seus corações estão queimando para fazer alguma coisa? Vai para a praça. Pega a Bíblia, vai para a praça. Vai para as esquinas. Fale, tome, pregue. Agora, nem por isso vocês querem estar atrás do púlpito. Os irmãos, não é, irmãos? Púlpito não é para qualquer pessoa. Púlpito é para chamado. Púlpito é para quem é chamado.
tem um chamado. Tem um chamado. Não é o chamado do pastor, eu vi que você dá um bom pregador, não é isso não. Eu vi que você tem uma boa colocação, eu vi que você manuseia bem ali, eu vi que você... Não é nada disso. Os irmãos, entendendo? Veja bem. Agora, você já notou que todos os homens que às vezes Deus chamou para fazer algo, sempre quis correr daquilo? Se um homem não deseja ir, então Deus tem quase que empurrá-lo para aquilo. Este é o tipo do homem que Deus geralmente usa nas Escrituras. Amém? Amém. Eu dei um testemunho há muito tempo em Sarzedo, muito tempo não, pouco tempo, dei um testemunho do meu ministério, sobre o meu ministério, está gravado. E não dei tudo, porque é muito longo, grande. Quando eu recebi esta oportunidade pela primeira vez, lá, que eu disse para vocês, depois disso eu comecei a vir no culto atrasado. Eu já chegava no culto com o pastor em cima do púlpito, para não chamar eu mais. Corria. Como é que o senhor fala do irmão que o irmão teve a visão de desde 2 anos foi ser? Não, isso já é outra coisa, isso já é de chamado, né? Já é de ministério. Então observe bem, que o irmão Branham diz na mensagem influência, deixa eu ver se eu acho aqui, na mensagem influência, estava com ela aqui, já não está mais, deve estar aqui na minha pasta ali, pedir o irmão para dar uma olhadinha ali, não, está aqui. Influência 69, olha o que o irmão Branham disse, 69. O homem não pode ordenar a si mesmo. Veja bem. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. Deus deve ordenar seu lugar. Amém, irmãos? Não se esqueça disso. Deus ordena você ao seu lugar. E ele não deve nunca tentar tomar o lugar de outro. Não tente ser algo que você não é. Não tente ser o que Deus nunca o viu sendo. Na mensagem Deixando Escapar Pressão, no parágrafo 91, o irmão Branham também fala sobre isso. Deixando escapar a pressão. Se vocês observar, não sei se vocês já viram na rádio, aquele testemunho da vida sobrenatural do irmão Branham, que começa desde lá, Charles Branham, na cabana, até no final do seu ministério. Se vocês observar, o profeta irmão Branham diz que Deus estava chamando ele com 7 anos já. Já estava chamando ele com 7 anos. Não entendia. Com 10 também não entendeu. Com 12 não entendia nada. Aos 14, aquele rifle que foi solto lá, pegou ele de surpresa. E ele não entendia seu chamado. Ele sempre estava correndo do chamado. Quem me entendeu, irmãos? Sempre correndo, sempre correndo. E Deus atrás dele o tempo todo para fazer o trabalho que tinha que ser feito. Amém. Os irmãos, né? Jonas, profeta fujão, diz o irmão Branham, coração de galinha. Ele não queria. Irmão, quando a pessoa é levantada para aquilo e tem um chamado para aquilo, não importa, irmão. Não importa se você vai deitar numa praia e ver os barcos e o navio passar. Deus tem que fazer, ele tem que fazer aquilo. Ou ele faz ou ele morre. Quem está entendendo? Amém. Ou ele faz ou ele morre. Jonas não queria ir de jeito nenhum. Moisés, por 3 vezes, não queria ir para o Egito de jeito nenhum. Por 3 vezes ele interpelou diante de Deus. Não, não tem condições. Não, Senhor, deixa outro faz isso. E vai embora. Aí ele começou,
mostrar para Deus problemas físicos. Eu sou gago, eu tenho problema com a minha língua, é pesada. Os irmãos entendem, irmãos? Mas Deus, assim, mas eu quero é você mesmo. E ele estava o tempo todo fugindo da sua comissão. Mas não tinha jeito. Ele tinha que fazer de qualquer maneira. Assim como também o Jonas não podia, de forma alguma, deixar de fazer o que Deus tinha que fazer através dele. Você fala assim, pastor, mas não tinha outra pessoa que podia fazer? Porque Deus pode levantar e fazer de certas pedras o que ele quiser, não é assim? Deus pode fazer, mas quando ele tem um homem predestinado na sua presciência para ser o que tem que ser, nem Deus ultrapassa a sua presciência, amém, irmãos? Deus não pode passar por cima dos seus pensamentos. Os irmãos estão entendendo? Deus não pode passar por cima de suas expressões, que ele se expressou antes da fundação do mundo, para aquela semente ser o que deve ser, para quê e por quê. Então Deus não passa por cima dos seus pensamentos. Havia muitas pessoas ali naquele tempo que poderia fazer? Podia. Havia muito tempo, havia muitas pessoas ali que podiam. Muitas pessoas podiam fazer o que tinha que fazer, mas tinha que ser Jonas. Amém, irmão? Amém. Parágrafo 91, deixando escapar a pressão. Pessoas tentando lhe dizer, personificar o ministério. Alguém que não tem sido chamado para tal. Finalmente isto vai explodir. Até hoje eu estou aqui, o pastor não deu nem a oportunidade, estou fora. Ele vai explodir mesmo. Tempos atrás, houve um episódio lá em Sarzedo, não sei quem lembra disso, eu não vou citar o nome. Irmão ali, um episódio de Sarzedo, um fulano de tal, que ficou conosco quase 1 ano e meio. E no primeiro dia que ele chegou, já viu o Espírito. No primeiro dia que ele chegou, viu o Espírito. Chegou, se apresentou e disse, eu sou fulano de tal, aqui está minha esposa, e eu conheço a Bíblia, eu conheço a mensagem. Ixi, veio o Espírito aí. Eu sei isso, eu sei aquilo outro, eu já preguei em tal lugar, já preguei em tal lugar. E eu falei, ixi, veio um Espírito aí. E eu fiquei, fica quietinho aí, Espírito. E ele ficou ali, o tempo todo. Um ano e meio, um ano, 2 meses. Aí eu fui fazer uma viagem em homenagem para ver meus pais. Aí eu ligo na sexta-feira de manhã para o irmão Aguinaldo, lá de Sarzedo, e diga, irmão Aguinaldo, como é que foi o culto aí? Como é que foi aí o irmão Léo? Que palavra o irmão Léo trouxe? Eu sempre sou preocupado com isso. Sempre sou preocupado. Às vezes até os irmãos já acham meio estranho. Pastor, puxa vida, pastor, só termina o culto e já pergunta como é que foi. Não é assim, irmão Davi? Se o irmão Davi que vem aqui dar a pregação, quando eu chego em casa, eu estou perguntando para ele, como é que foi, irmão Davi? Quem foi no culto? Quem foi que deixou? Quem deixou de ir? Eu faço todas as perguntas, eu faço. Aí o irmão o irmão Aguinaldo foi, pastor, o que foi, irmão Aguinaldo? Fala. Deixa eu falar aqui, o senhor permitiu o fulano e tal subir no culto e tal? Eu falei, não, irmão, nunca dei essa autoridade. Pois é, pastor, infelizmente ele subiu no culto e começou a falar lá. Irmão, mas eu queria, se eu tivesse um jato de lá mesmo, já voltava rapidamente de onde eu estava. Aí eu cheguei na igreja no domingo e disse para o irmão, falei assim, irmão, nós te aceitamos aqui, é bem-vindo e tudo mais. Você pode até ter alguma coisa que você diz que tem, mas quando uma pessoa diz que tem alguma coisa, quando ele tem alguma coisa, ele nunca demonstra que tem. E aí eu falei para ele, nunca mais você faça isso, tudo bem? Nunca mais você faça isso. Nunca mais. Aí passou uma semana, eu preguei a mensagem intitulada Chamada para Auxiliar Ministério. Quem lembra dela? Chamada para Auxiliar Ministério. Aí explodiu. Aí explodiu o Carnegão. E quem é essa pessoa hoje? É até terrível de falar como é que essa pessoa vive hoje.
como é que vive, está vivendo. O irmão Antônio sabe o que eu estou falando, o irmão Marcelo sabe o que eu estou falando. Sabe, você não está lembrado. Sim. O irmão Guilhermildo sabe, o irmão Antônio sabe, o irmão aqui sabe. Sabe, mas é do tempo dele, lembra? No princípiozinho tinha acabado de chegar. O irmão Rafael sabe, né, Rafael? Que situação. Poder respeitar o ministério. Ele falou uma palavra só, no meu escritório, que entristeceu o Espírito Santo. Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia desse homem. Passou 2 meses, já estava enfiado em tanta coisa. Lastimável. Então ele diz assim, veja, finalmente ele vai explodir. Você tem que ser ordenado por Deus. Isto tem que ser Deus. Não algum aperto de mão, alguma história sentimental, ou algum sonho, ou alguma visão. Não, mas isto vem sobre a base do sangue derramado de Jesus Cristo e sua fé no que Deus fez por você através de Jesus Cristo. Senão você vai explodir em algum lugar. Alguém irá pisar em seus dedos e você irá embora. Isto é uma pressão se tornando o tempo todo e logo ela explodirá. Vocês vão entender? Na mensagem Perguntas e Respostas, número 12, parágrafo 55, o irmão Branham diz o seguinte, 55. Veja bem, vamos pegar o 53. Geralmente, olha só, a maneira que eu observo isso sou eu. Eu observo a natureza da pessoa e vejo que tipo de dom que estão professando ter. Deus tratará com a sua criatura da maneira que ele o fez, bem? Se você o vê volúvel e saindo por aí e diz, o Senhor me chamou para isso, me chamou para aquilo, para ser isso, para ser aquilo outro, e o pastor não pode me deter. Esta pessoa nunca chegará a lugar nenhum. Um pastor é sólido, seguro. Amém, irmão? Alguém diz, Deus me chamou para ser um professor. Observe como ele interpreta a palavra. Se ele a confunde tudo e tudo mais, e está sempre entrando em problemas, então você pode dizer, vê, ele não tem nada. Mas então o que fazer? A sua posição é geralmente conhecida, se você pode fazer isso ou não. Agora, quando Deus me chamou para ser um evangelista, eu queria ser um pastor. É o irmão Branham falando. Quando Deus me chamou para ser um evangelista, eu queria ser um pastor. Porque no princípio do ministério do irmão Branham, Deus falou para ele, faça a obra de um evangelista. Porque mais na frente eu teria uma obra muito maior para fazer. Amém, irmão? Mas ele nunca nasceu para ser um evangelista. Isso foi semana passada, semana retrasada, eu chamei o irmão no escritório, e eu tinha visto ele em alguns cultos, o irmão Rafael sabe o que eu estou falando, o irmão Antônio sabe o que eu estou falando, o irmão Adão, lá de Sazedo, de Bigodinho, congregou muitos anos com o pastor Vanderlei Lemos, de Belo Horizonte. E nós vimos, né, irmão? Ele ia lá, cantava o hino, citava alguma escritura e tal, aquela coisa toda, e observando aquilo. Eu observava aquilo outro. Ele ia dar uma boa noite com uma escritura já pronta para aquilo. E eu ficava observando ele. Sempre lendo uma mensagem. Aí eu pensava, ele está com aquela mensagem. Ele não terminou de ler. Aí quando ele vinha com outra mensagem na igreja, o culto, é porque acabou de ler aquela e já vou para outra. E ele já tinha sido pregador numa denominação antes de vir para a mensagem. Maranata. E aí veio para a mensagem, 20 anos de mensagem. Aí eu estava precisando de pessoa para ajudar. Eu fui chamar ele no escritório. Falei, irmão Adão, o senhor poderia... Eu
Nunca almejou nada, nunca chegou para mim, pastor, eu conheço a mensagem, pastor, eu tenho isso, eu tenho vontade de fazer isso, eu quero ser isso, eu tenho vontade de abrir um ponto de pregação em casa, abrir um salão, fazer isso, construir aquilo, outro. Ele nunca falou isso. Nunca desejou nada de fazer isso. Nunca, sempre na sua posição. Enquanto que o outro foi diferente. Aí eu chamei ele, falei, Adão, o senhor poderia dar uma palavrinha para a gente? O senhor já viu o senhor assim? Se parece que o senhor tem um conhecimentozinho na mensagem e tal. O pastor, eu não desejo isso não, mas se o senhor está vendo isso. Aí foi. Aí ele foi dar uma palavrinha lá em Birité, no Jardim das Rosas. Você lembra? Você estava lá, né? Palavrinha boa, muito boa ali. Né? E aí quando foi no outro dia, quarta-feira, chegou ao escritório, o pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu falei, pois não, Adão. Não. Aí eu, antes de chamar ele, eu falei com ele, eu falei, Adão, eu não estou ordenando você. Não estou ordenando-te ao ministério. Estou apenas precisando de você no sentido de uma ajuda. De uma ajuda extra. Não estou te ordenando. Ordenação é uma coisa. Aí, tudo bem, eu sei disso, pastor. Aí, quando foi na outra semana, como eu já sei da situação, sei dos problemas que ele passa, coitado, em casa, com a família e tudo mais, ele chegou para mim e falou assim, pastor, no escritório, dentro das minhas condições humanas, familiares, eu estou com o coração partido, gostaria de estar ajudando, mas eu não tenho essas condições por causa da minha família. Até que se a minha família não fosse tão assim, sabe, comigo, a minha pessoa, lá ele tem que ouvir o rádio bem baixinho, irmão. Ouvir o rádio bem baixinho. Lá ele passa uma luta. Não pode estar lendo a mensagem, já está falando coisas dele. Aí ele chegou para mim falando isso. Falei, irmão, aí ele veio conversar comigo e falou assim, irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe por essa atitude correta que o senhor teve, de sentir que não tinha condições de fazer isso. Porque se fosse outro, continuaria fazendo sem sentir nada. Você irmão, tem mais, irmãos? Então, aí ele deixa para mais na frente, quem sabe, Deus mudando o quadro, né, irmãos? Mudando o quadro da família e assim por diante. Então eu li aqui o parágrafo 55 da mensagem, pergunta e resposta número 12. Aí o irmão Branham diz o seguinte. Agora, quando Deus isso eu já li já, né? Já li já. Manifestação dos filhos de Deus, ministérios predestinados. Ministério predestinado, mas na verdade eu peguei a mensagem errada. A série adoção. Ele diz aqui no parágrafo 89, achei muito importante, porque às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas não entendem. Até mesmo para cantar aqui em cima do púlpito, né? Até mesmo para cantar aqui em cima do púlpito, tem que ter uma situação, uma postura. Agora, cantar, qualquer pessoa pode cantar. Qualquer pessoa pode cantar. Cantar não é ofício sacerdotal. Cantar é um ministério diferente, onde a pessoa apresenta um hino e não faz dele um cantor. Onde a pessoa apresenta um hino e não faz dele um artista, né? Mas para aquele que faz parte do ministério, né? Do ministério que está no líder de cântico, nós temos lá em Sazedo, líder de cântico, irmão Léo, né? Irmão Léo, líder de cântico. Então, ele sabe como fazer a sua parte, os irmãos que conhecem, fazem a sua parte de cântico. Não faz do louvor, pregação, fica falando uma coisinha, revisando isso, aquilo outro, irmão, não sei o quê. Não, faz o louvor e acabou. Amém, irmãos? Amém.
E eu detesto pessoa que tem que fazer alguma coisa e ele faz além daquilo que não foi chamado para fazer. Né? É igual, por exemplo, Montavinho, tá lá. Eu não puxei a orelha deles, não. Nem do Montavinho, nem da Maria Pequena, nem do Marcos. Não puxei a orelha deles, não. Mas deveria poder puxar no princípio. Depois eu deixei. Quando eu fui saber, já estava tarde, já estava sabendo tarde demais. Mas não me procurou. Ó, pastor, nós estamos... O que o senhor acha nós fazer isso, fazer uma reunião aqui? Eu fui saber, eu estava fazendo depois. Fui saber depois. Eu estava reunindo, já estava colocando fita, já estava colocando... Sem saber depois. Fui saber depois. Se vai. Não tem culto aqui terça, quarta, quinta, sexta. Tem terça e sábado, vai reunir lá. Não tem que falar nada, não tem que falar nada, não tem que nem ler Bíblia. Faz um louvor, coloca o CD, coloca o DVD, seja o que for, e faz. Não tem que dialogar, não tem que fazer nada, não tem que dar uma palavrinha, não tem que ser nada disso, sem a presença do pastor. Quem está entendendo? Se estiver fazendo isso de forma diferente, está errado. Os irmãos entendendo? Está errado. Então, é bom fazer isso, é bom. Mas quando eu fui saber depois, sem eu saber. É bom, é correto, mas o pastor tinha que ser avisado. Pastor, o que o senhor acha de nós fazer isso? O que o senhor acha? Pois então, vamos fazer isso assim. Aí eu falaria como é que tinha que fazer, como é que tinha que ser. Entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Né? Então, observe bem o que o irmão Branham diz, 89. Como nos foi dada nossa herança? Através de quê? Predestinação. Predestinação é presciência. Como Deus sabia que Ele podia confiar em você para ser um pregador? Sua presciência. Não é para quem quer, ou para quem corre, ou para alguém que anda desejando. É para quem Deus tem mostrado misericórdia. Isso é correto. Predestinação. Ele sabia o que estava em você. Ele sabia o que estava em você antes mesmo da fundação do mundo, para ser o que deveria ser. Amém, irmão? Ele sabia o que estava em você antes que houvesse uma terra para você vir sobre ela. E antes de houver uma terra, havia sementes. E a terra foi feita por causa das sementes. E Deus conhecia o potencial de cada semente, o que ela produziria e o que ela daria conforme as suas próprias espécies. Amém, irmão? Amém. Isto é o Deus infinito. Amém? Amém. Isto é que é o Deus infinito. Podemos somente pensar nisto assim. Vê? Ele diz isso. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, parágrafo 272. Pergunta e resposta, número 3, parágrafo 272. Ele diz o seguinte: geralmente, as pessoas que têm dons são as pessoas que não querem dons. Olha só, parágrafo 272. Perguntas e resposta número 3. E eu estou dizendo isso aqui, pregando isso aqui, de tudo que foi falado desde o princípio, e eu não quero, irmão e ninguém, depois conjecturar comigo qualquer coisa. Porque vocês têm visto, você já ouviu, estou citando a Bíblia, estou citando a mensagem do profeta. Amém, irmãos? E eu não quero, de forma alguma, nenhum espírito. Estou dizendo, não é só aqui não, azedo, seja onde for, quer dizer, nenhum espírito pirracento. Que venha questionar o que foi dito aqui pelo ministério, pelo
pastor. Parágrafo 53. Divindade explicada. Irmão diz: ninguém está à altura, ninguém passa no nível espiritual do seu pastor. Talvez você possa até orar mais que eu. Talvez você pode jejuar até mais que eu. Talvez você pode consagrar até mais que eu. Ler até mais que eu. Mas se você não tem chamado, e eu tenho, você não passa do nível espiritual do seu pastor. E eu detesto irmãos que ficam arguindo, pirracendo. Mas e aquilo outro. Olha, eu já falo, aqui não vai dar certo para você. Não é seu lugar. Pode ser irmão que tem 20 anos de mensagem, 30 anos de mensagem, não importa. Geralmente as pessoas que têm dons são as pessoas que não querem dons. Paulo tentou correr da coisa. Moisés também fez a mesma coisa. Grandes líderes assim tentam fugir do trabalho. E eles sabem o que está diante deles. Vê você? Mas um sujeito que está sempre, ó Senhor, encha-me de poder, e eu subirei por ali, expulsarei demônios, eu vou fazer isso e aquilo outro. Deus nunca fará isso. Deus sabe melhor do que confiar em uma pessoa qualquer coisa desse tipo. Vê você? Ele nunca faria isso. É aquele tipo de sujeito que não tem nada a ver com isso. É este o sujeito que Deus pode tomar e ensinar-lhe alguma coisa por algum tempo. Amém, irmãos? Amém. Vê você? Aí está. Não. Agora, não é porque Deus te salvou, não é porque Deus abriu seus olhos para compreender a mensagem, não é que Deus abriu seu entendimento para entender as eras, a nuvem, não é que Deus abriu seu entendimento para ser batizado em nome de Jesus, é que você pensa que tem que fazer alguma coisa por aí, sair fazendo alguma coisa por aí. Quem entende, né? Não, não é bem assim. Vejam bem. Então, observe que o irmão Branham diz o seguinte: vê, geralmente as pessoas que têm dons são as pessoas que não querem dons. Paulo tentou correr disso. Aí está. Observe. Quando o irmão Branham estava dentro daquele ônibus, ou trem, se eu não me engano, aí tinha aquela mulher, como é que chama aquela mulher que cuidava, como é que é? Dos astros, né? Astróloga, né? Aí, aquela astróloga chegou para ele e falou assim: você nasceu em que mês? Você nasceu o quê? Você nasceu sobre isso, você nasceu sobre aquilo outro. E olha, e tem mais. Existe uma estrela que eu não sei explicar, mas que anda te seguindo, anda. E isso está te seguindo desde o seu nascimento. Mas não. Ela disse: não adianta fugir. E ele, saiu da primeira parada e saiu correndo. Você não olhou? Ela disse: não adianta você fugir. E ele estava fugindo. E ele estava fugindo o tempo todo. Irmão Branham, olha só que coisa. O irmão Branham para poder sair, fugir do seu chamado, Deus disse: você vai viver a maior parte da sua vida no oeste. E ele pegou uma carona com o irmão Francisco, com o Dr. Francisco, e foi para o leste. Trabalhar só para poder querer fugir daquilo que Deus tinha para ele. Os irmãos, né, irmãos? Né? Então, existem coisas que às vezes as pessoas não entendem no âmbito espiritual. No âmbito espiritual. Então, você fala assim. Então, e você não confunda pessoas que falam em línguas, que profetizam, que tem esses tipos de dons, é porque foi chamado para fazer alguma coisa. Não, isso é dons. São dons, são presentes. E são presentes. É como se o caminhão passasse aqui, na rua,
com um sacola de bala e uma sacola de presente e traz para todo mundo. E traz para todo mundo jogando na rua e todo mundo pegando. Você pegou, eu peguei. Está entregando presente. Agora, então, se você está indo no caminhão, você está indo no caminhão, você só pegou os presentes. Assim é os dons. Dons são dádivas, dons são presentes. Dons são presentes. Os 9, por exemplo, de língua, de curar, de profetizar, são dons. São dons. Dons que são dados sem arrependimento. Mas os dons do ofício, dos ministérios, profeta, apóstolo, evangelista, doutores e profeta, não são presentes. Não são presentes. A pessoa nasce com aquilo. E se ele não fazer o que foi para deixar para fazer, Deus mata ele. Os irmãos entenderam, irmãos? Sim, ele tem que fazer. Isso não é presente. Ele já nasce com aquele ofício. Ele já nasce com o ofício. E aí, o que vai acontecer? E aí, quando aquilo vem, aquilo vai indo, e aquilo começa a tomar dimensão, florescer com alguma coisa, aquilo começa a pender para alguma coisa. É claro que não assalta. Ninguém assalta ministério. Assalta o ministério. Não. Aquilo floresce, aquilo vai se encaixando. Não atropela, não vai se atropelando. Os irmãos entendendo? Não atropela. Igual na igreja. Qualquer coisa que a igreja vai fazer, tem que comunicar ao seu pastor. Não vai saindo por aí atropelando. O pastor tem que estar saindo daqui. Os irmãos entendendo? Então essas coisas vão indo. Então as coisas começam a florescer. Aí o pastor está ali. O pastor tem um ministério, enxerga, vê, observa. E então, se aquela pessoa tem um ministério, aí o outro pastor vai reconhecer aquele dom naquela pessoa por intermédio de imposição de mãos. Se é para evangelista, se é para pastor, se é para outra coisa, é reconhecido. Quem entendeu, irmão? É reconhecido. Então, não é fazer curso de teologia, não é ficar no seminário 5 anos e sair com o diploma do braço e dizer, agora já posso pregar. Não é isso, não. Não é. Diploma de teologia não dá direito ao homem de subir no púlpito. Ele pode subir em qualquer púlpito. Ele pode subir em qualquer púlpito. Pode subir em qualquer igreja, até pregar bonito. Citar a escritura para lá e para cá. Pregar igual um meteoro. E sair com labareda de fogo todo lado. Não importa. Se ele não tem um chamado, não adianta. Não adianta. Sabe? Não adianta. Não adianta. Ele tem seminário, teologia, escola técnica, nunca preparou um homem para o reino de Deus, para pregar o evangelho. Nunca. E nunca preparará. Não vai ser escola, teologia, filosofia, seminário, que vai preparar um homem para pregar o evangelho. Ele já nasce com aquilo, amém, irmãos? E depois, passar de um tempo, aquele homem, aquele ministério, entre nos moldes de Deus, e o Deus o faça aquilo que tem que ser feito. Amém? Amém. Então, você observa bem que isso não é o que eu tenho que fazer, não é o que você tem que fazer. Ah, mas eu tenho vontade de pregar. É isso, vontade todo mundo tem. Ah, eu tenho vontade de subir no púlpito, dar uma palavrinha, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então não é a coisa. E às vezes as pessoas tentam ser o que Deus nunca viu sendo. E o profeta irmão Branham disse mais.
Como é que você... Está na mensagem. Quem tiver pode ler em casa, gente. Leia. Quem tiver tem. Divindade explicada. E não venha dizer aqui na igreja, em questão ministerial, se você viu uma coisa que Deus não mostrou primeiro para o pastor. Está lá. Então é isso. Não adianta. E o pastor tem o poder perceptivo e discernidor imediatamente. Imediatamente. Às vezes o pastor não fala isso, não fala aquilo outro, não revela, não mostra para fulano. Pouquíssimas pessoas que o pastor confia, que tem aquela confiabilidade até certo ponto, para dizer essas coisas. Irmão, olha, fulano tal não vai ter um. Fulano tal vai acontecer isso e isso. Fulano tal vai acontecer... Não é isso, irmão, Davi? Vai acontecer isso, isso, isso. Vai ser assim, assim, assim. Então as pessoas têm que ver essas coisas. Então, sabe, olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Pessoas que andam procurando fazer alguma coisa para Deus, ocupar cargo, ser pastor, ser pregador, ele não sabe o que está procurando. Ele não sabe o que está procurando. Você acha que eu estou aqui no púlpito porque eu quis? Porque eu lutei? Não, eu lutei para isso. Não, eu labutei para isso. Eu orei para... Não, nada disso. Eu nunca orei para ser pregador. Nunca nem jejuei para ser... Nunca nem pedi Deus a Deus. Eu podia me dar oportunidade. Nunca fiz isso. Deus é testemunha nessa... Como essa luz está iluminando aqui. Deus é testemunha. Nunca! Ai, Deus. Na minha vida. E um dia eu recebi uma repreensão de Deus naquela pequena igrejinha do pastor Genival, você lembra? Ali onde tinha aquela igrejinha ali, eu já estava ajudando lá naquele Cruzeiro do Sul, lá, que o pastor pediu para me dar uma ajudada lá, eu não queria de todo jeito, não queria, mas ele... Aí um dia, lá tinha todo mundo estava afastado, tinha um monte de gente afastada, aí o pastor falou assim, mamãe dele, vai lá, dá umas palavrinhas na casa do fulano, eu sei que você tem alguma coisa. Aí, outra coisa, olha só como é que é a coisa. Quando eu estava namorando com a minha esposa, Andresa, aí ela tinha sob tutela a Esmeralda, que é ela esposa, ela mora lá em Nova Serrana, que a mãe não estava. Aí ela foi conversar com ela no escritório do pastor Genival. Foi conversando com o pastor Genival, solteiro, e eu estava nem sabendo de nada. Aí a Esmeralda assim, levou a minha esposa no escritório, a Andresa, falou assim, pastor Genivaldo, eu vim aqui, depois eu vou contar, vim aqui porque essa moça aqui, você conhece ela, desde pequena e tal, né, com as suas filhas, uma amizade, ela está de olho no rapaz aqui na igreja. E ele é recém-chegado, assim, pouco tempo, tinha alguns meses já, né, uns 4, 5 meses. Aí ela falou assim, quem é, irmã? Eu falei assim, é aquele que está lá em cima do púlpito. Aí o pastor, só que tem uma coisa, irmão. Ele tem ministério. Só que ele tem ministério. E você sabe. O homem tem ministério. Se ele chegar a ser o que tem que ser, você sabe como é que é. A vida é difícil da esposa do pastor. Os irmãos vendo? Aí ela falou assim, eu sei. Pois você vê, né? Difícil. E eu estava pregando a Deus de Amor em 1996. Aí tinha um trabalho em Belo Horizonte, o pastor Mauro lá de Anápolis, foi pregar em Belo Horizonte e foi orar pelos jovens, orar para os jovens. Não sei se você estava lá, você estava lá, não? Foi orar para os jovens. Aí foi orando para os jovens, para o jovem, ele pregou sobre a situação do mundo. A situação do jovem estava passando por lutas no mundo e às vezes por até casais, até não esperar o rapaz, não esperar a moça certa, orar mais. Ele foi orar por todos os jovens, todo o jovem foi na frente. Aí na hora que chegou na vez dela, da minha esposa, vocês podem falar isso para ela pode confessar isso para vocês, ela pode falar isso para vocês. Quando chegou na mão, colocou na cabeça dela, ele falou assim, minha filha, você está passando por luta, dificuldade, eu sei, você está orando por isso e isso, né? Só que o seu marido, seu futuro esposo, nem na mensagem ainda creu.
Ele está para vir para a mensagem ainda. Os irmãos, não, irmãos? Nem na mensagem ainda creu. Ela tomou choque. Nem na mensagem ainda ele creu. Ela vai vir. E outra coisa, vai vir com muita coisa. Aí minha esposa guardou aqui. Os irmãos, não, irmãos? É aquelas coisas sucessivas. Então, observe bem que não é questão de querer, não é questão de correr atrás, né? Não é questão de atropelar. Nunca. Nunca fiz nada quando eu auxiliei aqui 2 pastores na região metropolitana de Betim, não vou citar os nomes, mas eu auxiliei, nunca fiz nada que ultrapassasse e que atropelasse o pastor. Nunca fiz nada. Nunca fiz nada. Qualquer coisa que eu tinha que fazer, eu comunicava. Não chegava para ele, ô pastor, amanhã eu vou pregar? Eu vou pregar domingo? Nunca. Vou dar a palavra amanhã? Porque, sabe por quê? Porque se for, eu estou aqui preparando. Não. Aí o pastor já tinha um discernimento diferente do meu. Aí o pastor já ia discernir errado de mim. Os irmãos, irmãos? Um dia chegou o irmão na igreja, chegou nele lá, não ficou nem 3 meses. Aí chegou nele lá, ele chegou no escritório, aí aqui, pastor, eu vim mostrar para o senhor, olha, eu estava dando nação, eu sempre fazia isso, eu anotava tudo que eu ia pregar, e agora na mensagem eu anoto tudo, deixo tudo aqui, sabe, tudo aqui mastigadinho, qualquer coisa, se eu for pregar, sabe, um dia que o senhor precisar ir, qualquer hora que o senhor precisar, eu estou aí, tá? Eu estou aí, se tá? Não dá certo. Se promovendo, promocional. Você pode ver, pessoa que fica estipulando o seu convite, se precisar de mim, estou aí, tá? Se precisar de mim, estou aí, pastor, qualquer coisinha, estou aí. Já não dá certo. Já não está dando certo. Os irmãos, não, irmãos? É difícil, irmão. Não é fácil, não. Já vi pastores com problema. Vi pastor com problema. E às vezes com problema tanto que aquele espírito cai na graça do povo e até divide a igreja. Sabia disso? Já aconteceu isso. Já aconteceu isso com os ministérios. Eu já vi isso. Mas pela graça de Deus, eu estou dizendo isso aqui para ajudar os irmãos, a igreja, e fica gravado. Quem quiser gravação, volte novamente, toma as mensagens, e vocês vão ver isso. Amém, irmãos? Vocês vão ver isso. Vocês vão ver isso. Você pode observar na Bíblia que todas aquelas pessoas que queriam fazer uma coisa, observe Jesus para você ver. Jesus nem se importou. Tinha pessoas pregando em nome dele. Deixa para lá. Eles querem fazer isso. Eu não chamei. Mas eles querem fazer isso. Quem não é contra nós, é por nós. Amém, irmãos? Quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Ele foi embora. Eu chamei foi vocês. Amém? Amém. Aqueles 7 filhos de céu. Sabe o que é filho de pastor? Tem que ser pastor também? Sabe o que é filho de pastor? Tem que ser pastor também? Sete filhos de Seva, sacerdote. 7 filhos de Seva. Eu sou pregador, também meu pai é pastor, também você é pastor também. Eu vou expulsar demônio igual o Paulo expulsa e foi na casa de um demoniado e deu na cara. Saiu nu. Saiu sem as roupas. São feridos. Não adianta, a própria Bíblia registra. Quer ver? Quer ler? Vai em casa e leia. A pessoa pode andar na vontade permissiva de Deus e Deus abençoar aqui por um bom tempo. Mas quando chega no final, vai dar com a cara na parede, irmão Branco. Hebreus 6, parte 3. É Bíblia, irmão. Vai lá. Olha, quer ver? As primeiras pessoas que quiseram fazer um grupinho para si e um ministério para si, a Bíblia diz que a terra engoliu. Quem lembra? Nós somos pregadores, mas nós também somos espiritual, mas Deus também fala conosco. Eu também tenho dom, eu também sou empregado.
Gente, irmão, se o irmão chega para mim e fala assim, pastor, meu coração está ardendo para pregar e eu estou com... Você quer subir no púlpito? Vou te dar 1000 panfletos, várias esquinas, regaça o peito, prega, fala que Deus enviou um profeta, fala isso, vai lá, vai aquilo outro. Seu coração está ardendo para pregar, faz isso. Faz isso. Não, pai, eu estou com sede. Esse irmão que ofereceu esse terreno lá, que vai fazer essa igreja da gente. Não, agiu correto. Eu vi o espírito dele. Senão já tinha cortado já na hora. Então observe bem. Tem outros, por exemplo, quer ver? É Bíblia. Você vai lá para chegar em casa. O pastor lembrou. Vou chegar em casa e vou ler. Atos 5. O próprio Gamaliel dando testemunho, gente. Deixa eu falar para vocês aqui, olha. Nesses dias atrás, levantou um homem aí dizendo se alguma coisa, se um pregador, se alguma coisa, arrastou um bocado de dinheiro atrás dele. E não deu em nada, acabou de deu em nada. Aí arrastou outro, levantou outro, e saiu ali pregando, dizendo se alguma coisa, e não deu em nada, aí acabou de dando nada. Você não viu isso na Bíblia, irmão? Então é isso, irmão. Olha, irmão, sabe? Olha, deixa eu falar uma coisa com você aqui, ó. Olha, você sabia que o pior lugar que o homem está agora em pé é onde eu estou agora? Você fala assim, não, pastor, é o melhor lugar. Não, é o pior lugar. Nunca deseja uma alma na sua mão com responsabilidade. Nunca deseja isso. Nunca deseja isso. E o profeta irmão Branham diz na mensagem de libertação total que quando Deus chama o homem, Deus o equipa ele completamente. Glória. Se Deus chama ele para ser evangelista, coloca algo dentro dele para ser evangelista. Estou citando a mensagem. Se Deus chama ele para ser um pastor, coloca algo dentro dele para ser pastor. Amém, irmão? E assim por diante. Então as pessoas vão nunca queira desejar isso, irmão. É bom o desejo, é bom. Paulo diz, alguém aqui deseja episcopado? Excelente obra, deseja. Mas olha só as consequências. Mas olha só como é que tem que ser. Amém, irmãos? Então é isso. Mas preste atenção para você aqui, ó. Preste bem atenção aqui para você ver. Preste bem atenção para você. Até o ofício de pastor não tem esposa. Pastor, o homem tem esposa, mas o ofício não. O ofício não é casado. Porque o ofício já nasce com ele. Amém, irmãos? Ele já nasce com ele. Para ser pastor tem que ser casado, marido de uma só mulher. Mas ofício, ele já nasce com ele. Ele não precisa nem de esposa. Já nasce com ele. Os irmãos, já nasce com ele. Os 5 ministérios já nascem com ele. Já vem na terra com ele. Sem ser casado, sem ser nada. Já vem com ele. Então, depois aquilo tem que ser de acordo, né? Está de acordo. Então é isso, irmãos. Então é isso. Sabe? Não ore com esse espírito orgulhoso. Oh, Deus, me encha de dom. Olha, presta bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. Na hora que Salomão sabia. Aí é outra coisa, irmão. Se você é filho de rei, se o rei morrer, você vai ser rei. Aí é outra coisa. Você fica sabendo que vai ser rei. Quem entendeu, irmãos? Por exemplo, na sucessão lá na Inglaterra, tem a Rainha Elizabeth. O segundo na sucessão eu esqueci o nome dele. E o terceiro é o Charles. É aquele rapaz que casou. Ele é o terceiro na linha. Ele nasceu, não sabia que ele era rei. Depois ficou sabendo que ele era de família real. E sabe que se a rainha morrer, vai ser rei um dia. Aí é diferente. Os irmãos, né, irmãos? Aí é diferente. Salomão sabia que era rei. Sabia que era rei porque era filho do rei. E se o pai morrer, ele seria rei também. Mas na hora que ele foi ser rei, na hora que ele partiu para o reinado, o que foi que ele orou? Senhor, me dê sabedoria. Eu já sou rei. Mas me dê sabedoria para poder guiar esse povo, que é numeroso. Amém, irmãos? Me dê sabedoria para isso, para aquilo outro, me reinar como meu pai reinou e assim por diante e tudo mais. Aí Deus desceu, sabendo que já era rei. Aí Deus desceu e falou assim, olha, como tu oraste,
não pedindo fama, nem riqueza, nem isso, nem aquilo outro, pois além de dar a você sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar isso. Amém, irmão? Então não olha que esse Espírito, Senhor, me dá um dom para ser um pregador, me dá um dom para ser um evangelista, me dá um dom para ser um médico. Não faça isso. Não faça isso. Os irmãos entenderam, irmãos? Não faça isso. Porque para começar, o irmão Brian diz que começa com fogo lá dentro do coração. Isso nasce com a pessoa. E depois aquilo desabrocha, sem atropelamento, e aquilo vem acontecendo automaticamente. Os irmãos verão? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nesta noite, nós aprendemos mais um pouco sobre a Tua Palavra. Nós aprendemos nessa noite o quão importante escutar a voz do Senhor. Nós ouvimos nessa noite o quão importante é consultar a liderança, consultar o ministério, consultar o pastor. Nós ouvimos nessa noite o quão importante é estar na presença do Senhor e ter o cuidado de que se nós temos alguma coisa dentro de nós para poder ser, isto irá acontecer, mas dentro daquilo que não atropela as Escrituras, não atropela a igreja, não atropela o ministério. Senhor Jesus, abençoe cada um, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, e que eles possam, Senhor Deus, entender que ninguém aqui está tratando, Senhor, de criar uma majoritariedade no púlpito. Não existe púlpito majoritário, existe púlpito para chamados. Existe ministério. O profeta irmão Branham disse uma vez que se uma pessoa com um panfleto na mão e entrega um panfleto para uma pessoa, ele já está fazendo uma grande coisa. Ele já está fazendo um grande trabalho. Talvez o pastor pregue um ano e não ganhe uma alma, e ele entregando um panfleto ganha uma alma. Oh Deus, tem misericórdia. Ajuda, Senhor. Ajuda. Abençoa. Abençoa cada um. Nós vemos apenas, nós observamos que Josué não estava correndo atrás do ministério. Deus disse para Moisés, eu levantei Josué no seu lugar. Ele não estava correndo atrás de ministério. Caleb, para ficar ao lado de Josué, não estava correndo. A única coisa que Caleb disse para Josué, que quando entrasse em Canaã, que lembrasse dele, que lembrasse dele, que lembrasse dele. E depois Josué esqueceu, e a Caleb teve que relembrá-lo outra vez. Oh, Pai querido, Pai amado, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Aquela mulher, a viúva, nem sabia que ia receber um homem na sua casa no tempo de seca, nos tempos de Elias. E quando acabou a água do ribeiro, Deus disse para Elias, levanta, Elias, vai até Serepta, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. A viúva nem sabia disso. Tinha sido ordenada, não para o ministério, mas para alimentar seu profeta. Oh, Pai querido, Pai amado, não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Oh Deus, ajuda cada irmão, cada irmã, que a graça do Senhor Jesus tome em seus corações e abençoe-os na vontade perfeita do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até terça-feira, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe. Amém.